Seja bem-vindo à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma fala extremamente importante que o Guilherme Boulos teve no debate que virou sabatina e que acabou sendo a inquisição contra o Guilherme Boulos mais uma vez, que aconteceu na UOL, Folha de São Paulo, /Rede TV. O que aconteceu? O Boulos foi ali perguntado sobre várias coisas relacionadas aos seus projetos para a Prefeitura de São Paulo, o que é que ele faria se ele fosse eleito para prefeito de São Paulo, quais os propostas ele tem para apresentar, e ele chamou a atenção para um ponto que a gente vem falando aqui há muito tempo e acaba não esquecendo, esquecendo porque tem outras pautas mais importantes, pelo menos na cabeça de muita gente, né? Que é a questão de entender que os ditos empreendedores fazem parte da classe trabalhadora. Hoje, lamentavelmente, uma parcela significante do nosso campo não consegue entender, por exemplo, que o anseio da classe trabalhadora hoje, em 2024, não é mais os anseios que eram na década de 80, na década de 90, na primeira década dos anos 2000. Hoje, a classe trabalhadora, ela tem outros objetivos, ela tem outras ideias. A situação política e econômica do Brasil mudou. O poder de compra do brasileiro mudou. Os desejos de consumo do brasileiro, da classe trabalhadora, do indivíduo, da indivídua, mudaram. E o que acontece? Parte do nosso campo, o campo da esquerda, o campo progressista, parece que não conseguiu entender que hoje nem todo o trabalhador quer ser CLT. Existe uma parcela significativa hoje da classe trabalhadora que ou quer ser MEI, ou quer ser microempreendedor simples, e que mesmo assim estão dentro do que a gente chama de classe trabalhadora, mas que não se enxergam trabalhando mais como CLT. Eu tenho visto em muitos lugares aí as pessoas criticando pessoas que são de periferia ou que são pobres e que votam na direita, né? Com a tal frase do pobre de direita. Ah, o cara é pobre e vota em direita, ele é muito burro. Como é que pode o cara ser pobre e tá na periferia e tá passando dificuldade de votar na direita? Não tem condição, é muita burrice. Se nós defendemos a classe trabalhadora... E o Boulos ontem deu uma resposta ao ser perguntado sobre... o que é que a esquerda teria errado em relação a algumas pessoas que se diz hoje da classe trabalhadora e por que que o Boulos só entendeu agora que tem de se enxergar, por exemplo, figuras que não são CLT como sendo também da classe trabalhadora e que os anseios dessas pessoas são diferentes. Antes de responder um pouco aqui, de trazer a resposta do Boulos, eu queria lembrar uma comparação que eu fiz esses dias através de um relato de uma seguidora que eu respeito muito e que me acompanha aqui. Ela é jornalista e ela falou assim pra mim: Carlito, eu sou hoje MEI, hoje eu trabalho prestando serviço assim. Quando eu era CLT, eu trabalhava na empresa X ou na empresa Y e eu ganhava um valor fixo por mês que chegava, sei lá, R$1.500, R$1.800 por mês. E aí tinha os tributos, né, que era para garantir, evidentemente, a seguridade dela ali, né, como a garantia de aposentadoria, seguro-desemprego, FGTS, passagem, se é um lugar que ela precisa, um emprego que ela precisa se locomover com transporte para poder chegar lá. E ela falou isso para mim. Além disso, tinha de ter ali, Carlito, uma carga horária de trabalho que iria de 40 a 44 horas semanais e, independente do que eu fizesse lá dentro, o meu salário não ia nem para frente nem para trás, ia ficar onde estava. Para frente era o máximo que eu recebia, cerca de 1.800, e para trás os descontos que eu tinha de custear. Quando eu me tornei MEI, eu passei a ganhar 3 vezes mais, Carlito. Por quê? Porque eu passei a trabalhar muito mais, mas em compensação, mesmo trabalhando muito mais, eu passei a receber mais. E aí foi o que ela falou que me chamou a atenção, que é o quê? O problema da classe trabalhadora, meus amigos, não é meramente trabalhar menos e ganhar mais. O problema da classe trabalhadora hoje... é um dos problemas, não é só um problema. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar aqui de mim, não tem problema, a gente está no debate público. Quando eu venho aqui fazer as minhas análises, eu estou aberto a críticas também. Mas eu quero dizer o seguinte, que a classe trabalhadora até aceita trabalhar um pouco mais em alguns empregos se a remuneração for muito melhor. Então se criou essa ideia de que se você é MEI, de que se você é motorista de aplicativo, de que se você é entregador de delivery, por mais que você trabalhe muito mais que no emprego como CLT, você vai ganhar mais, você vai fazer seu próprio horário. Eu contei um relato aqui, eu não sei se eu trouxe para vocês aqui essa semana já, mas eu encontrei aqui, domingo eu pedi uma pizza com a minha esposa e por volta das 10 da noite chegou a pizza aqui. O rapaz que veio entregar a pizza aqui era um motoboy que trabalhou comigo em uma rede de farmácia aqui em Aracaju, a farmácia que dizem que é do tamanho do Brasil, né? E que lá eu não era nem empregado, eu era inquilino, porque eu morava dentro da farmácia praticamente, ganhava um salário bem ruim na época, inclusive mesmo com as comissões. E já tinha lá esse motoboy que prestava serviço para essa empresa. Né? Eles eram carteiras assinadas, depois que se teve alteração na lei, ele passou a ser MEI.
E aí ele passou a prestar serviço não só na farmácia, mas também prestar serviço em pizzaria, prestar serviço em empresas que fazem entrega de documento, como aqui, não sei se em todas as cidades tem isso, mas aqui em Aracaju tem serviço de cartório, por exemplo, por motoboy. Você manda o documento pelo motoboy, ou o cartório manda o documento pelo motoboy e vice-versa, e você recebe ou envia o documento pro cartório. E aí eu encontrei ele domingo agora. Eu trabalhei com ele na Pague Menos em 2010. Até falei o nome da farmácia aqui, não era pra falar, mas já foi. Trabalhei nessa farmácia com ele em 2010. E hoje, 14 anos depois, ele continua como entregador. E eu perguntei a ele por que ele continua como entregador. Eu falei, ei, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Pensei que você tinha aberto sua própria empresa, né? Por quê? Porque já que era um negócio que ele via perspectiva, eu pensei que ele abriria a própria empresa dele ali de motoboys e algo do tipo. Ele falou, Carlito, aqui eu tô tranquilo, eu ganho mais do que eu ganharia se eu tivesse com a carteira assinada em algum lugar. Quando eu não posso vir num dia, eu mando uma pessoa vir no meu lugar, pago para aquela pessoa vir no meu lugar e para mim tá bom. Aí você vai me perguntar, eu concordo com essa perspectiva dele em 100%? Não concordo 100% com a perspectiva dele. Eu sempre vou querer ter uma garantia. Mas se você me disser que eu não entendo ele, eu vou dizer para você que eu tô mentindo. Por quê? Porque qual que é o problema da classe trabalhadora e que o Boulos comentou aqui, que é importante entender o que está acontecendo. O Boulos, ao falar ontem na sabatina do UOL, Folha de São Paulo e Rede TV, sobre o trabalhador que venceu empreendendo, ele disse que o que chamou a atenção dele foi a questão da votação do Pablo Marçal. Você vai me dizer que as pessoas que votaram no Pablo Marçal todas são fascistas, são pobres, burros de direita? Não. Foram pessoas que foram cooptadas pelo discurso da prosperidade, do empreendedorismo. O cara olhava para Pablo Marçal, né, naqueles áudios lá envolvidos com a quadrilha supostamente de roubo de banco, e aí hoje o cara multimilionário, o cara fala, esse brother aí que tinha uma vida toda errada conseguiu, eu também posso conseguir. E aí ele vem com aquele discurso todo baseado em PNL, né, programação neurolinguística, gatilhos mentais, todo um teatro, né, uma estratégia montada assim para persuadir a pessoa, e a pessoa acaba sendo persuadida. Eu fiquei surpreso nas vezes que eu fui em São Paulo, tanto em 2020 quanto em 2022, com a quantidade de motoristas de aplicativos, entregadores de delivery que declararam voto na direita. E durante um tempo eu fiz parte desse grupo que fala, não é possível, é muita burrice o cara que é de esquerda apoiar um candidato de direita, sendo que a direita quer acabar com os direitos deles. Parte desses direitos já foram destruídos com a reforma trabalhista, que a gente precisa lutar inclusive para revogar, é uma das coisas que eu defendo. Parte já foi destruído. E hoje, com a automação de vários serviços, né, a internet evoluindo cada vez mais, as relações de trabalho mudando, a gente está passando por uma nova revolução trabalhista. Ou melhor, laboral, né, como muita gente gosta de chamar por aí. E uma dessas características, digamos assim, do que a gente está falando, é entender que a relação do trabalho e do trabalhador, do empregador e trabalhador, o prestador de serviço, mudou. Isso quer dizer que o governo vai ter de acabar com a CLT? Não, meu discurso não é isso, não, tá? Para que fique bem claro. O meu discurso aqui é o seguinte, se tem membro da classe trabalhadora que quer empreender, o governo tem de entender esse público, ouvir esse público e incentivar algumas políticas. Por exemplo, o governo está lançando o projeto Acredita, que é para mês e que se permite, se não me falha a memória, uma linha de crédito de até R$20 mil para que esses microempreendedores individuais empreendam e ampliem os seus negócios. Tem muitas regiões do Brasil, e aí de São Paulo, por exemplo, localmente falando, bairro, que as pessoas têm um pequeno comércio, onde ela é MEI, pode ter até um funcionário, e que empreende, movimenta a economia local, mas que ela não se enxerga abraçada pela esquerda. Porque ela acha que ela conseguiu aquilo com o esforço dela próprio, que não teve ajuda de ninguém, que o governo só quer tirar dela tributo. Como o Boulos falou, tem muito empreendedor que está na periferia, que às vezes não recebe nenhum tipo de suporte do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, e que quando a fiscalização vai lá, é para cobrar algum tributo. É para cobrar uma taxa de fachada que foi colocada sem autorização, é para cobrar uma taxa de abertura disso que foi feita sem autorização. Então, a gente precisa desconstruir esse ponto. A gente não vai ficar contra a dita classe trabalhadora porque as pessoas esquecem que microempreendedores, os chamados pequenos burgueses, por um grupo de pessoas por aí também é trabalhador. Mesmo que alguns deles não se enxerguem como trabalhadores. E o Boulos acerta ao falar sobre isso. Tanto que o Boulos disse o seguinte aqui, ó. Boulos disse que a esquerda deixou de falar com a parcela dos trabalhadores que buscou sua prosperidade de outra forma. O candidato destacou que este grupo de trabalhadores buscou formas próprias de fazer negócio, seja por meio do MEI, seja por meio de transporte de aplicativo, em salões de beleza ou oficinas mecânicas. O que é que ele traz aqui, por exemplo?
Nem todo mundo conseguiu crescer financeiramente em uma empresa que trabalhava registrado. As pessoas tiveram de buscar outras alternativas. Aí teve gente que abriu salão de beleza, teve gente que abriu oficina mecânica, teve gente que foi trabalhar com entrega em aplicativo ou com transporte de aplicativo. E aí ele diz uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que isso aqui para mim foi a cereja do bolo da fala desse tema do Boulos, que foi o quê? Ele disse o seguinte: nós da esquerda, que estamos no campo que defende o combate à pobreza, à miséria, à desigualdade social, a gente se habituou a entender que porque nós representamos a classe trabalhadora, que automaticamente essa classe trabalhadora estará do nosso lado, e a gente não se atentou que tem uma parcela dessa classe trabalhadora, que é a parcela dita empreendedora, não consegue mais ser abraçada por parte do nosso discurso. E aí ele até citou o projeto Acredita do governo Lula para MEI. Por isso que é importante a gente dialogar com essas pessoas. Por exemplo, por que o governo, isso a nível municipal, estadual e federal, governo de esquerda, tá? Não leve em consideração o governo de direita, porque a gente sabe por que os governos de direita não querem promover o que eu vou falar aqui. Mas por que governos de esquerda a nível municipal, estadual e federal não promove a ideia de cooperativas? Vamos pegar o exemplo do próprio Partido dos Trabalhadores em Araraquara, cidade onde o Edinho Silva é prefeito, infelizmente não conseguiu fazer sua sucessora, mas colocou em prática lá um projeto de um aplicativo tipo Uber, local, onde o motorista de aplicativo fica com 95% do valor da corrida e 5% é direcionado para a cooperativa para manter a estrutura, que vai o suporte ao TI, né, que é a tecnologia da informação ali para poder fazer o aplicativo, manter as conexões, ter um ponto de apoio para os motoristas. Quem sabe negociar diretamente com empresas que vendem combustível para eles comprarem diretamente através dessas associações, claro, seguindo as adequações que a lei exige, para que eles consigam abastecer com um veículo mais barato. Só que não se chega, às vezes, a essa discussão. Tanto que se você observar, por exemplo, o motorista de aplicativo, ele é revoltado com as plataformas que eles trabalham, porque eles dizem, porra, eu trabalho aqui na Uber, eu trabalho aqui na 99, eu trabalho, sei lá, em X empresa aqui, e eu fico só eles ficam com 30%, 40%, 20% no mínimo do que eu recebo. Quer dizer, eu fiz uma corrida de R$100, eles podem ficar com até R$40, com R$30, com R$20, isso é um absurdo. E se você conversar com esse trabalhador, que a gente tem uma proposta para eles, explicar o que é cooperativa, né, porque foi muito demonizado coisas ligadas à esquerda também, buscar representantes de categoria, tá? Que é o principal nesse momento, eu acredito. Buscar representantes de categoria para que as pessoas se entendam como, primeiro, classe trabalhadora, mesmo não sendo CLT, porque, como eu já disse, existe essa falsa ideia de que se o cara não é CLT, ele é MEI, ele é empresário, ele é microempreendedor, ele é empresário. E é um empresário, é um microempreendedor, mas ele é membro da classe trabalhadora, porque o faturamento dele não é igual, por exemplo, de uma gigante empresa. A empresa dele, se ele fecha 2, 3 dias, o faturamento faz falta para ele. Se ele não vai trabalhar um dia, o valor que ele deixou de receber naquele dia faz falta para ele. Então a gente tem que ter esse projeto de trazer alternativas para que com isso a gente consiga trazer de volta a classe trabalhadora para o nosso lado. Ficar só com essa perspectiva, e eu gostei muito dessa fala do Boulos, de que porque nós somos de esquerda, as pessoas que são pobres e que estão na periferia, que são na classe trabalhadora, vão estar com a gente automaticamente, não rola mais. Eu até trouxe aqui um material no meu canal, recomendo que vocês assistam, deve sair amanhã um vídeo sobre isso, onde eu peguei uma matéria de um portal bem importante aí, que eu não vou dizer para vocês agora, tá? Que um líder comunitário de uma região específica de São Paulo disse o seguinte: eu era do PT e agora sou do Centrão. E aí ele fala, né, que ele era da esquerda, mas ficou desiludido com algumas coisas e que decidiu abraçar o chamado pragmatismo do Centrão. E aí, além de receber esse pragmatismo do Centrão, o que é que ele está recebendo? Está chegando na comunidade que ele é líder, emendas parlamentares, indo direto lá para a comunidade para colocar em prática projetos da comunidade. Ele tem um podcast que, para manter o podcast, custa R$20 mil por mês. Os líderes do Centrão ajudam a custear esse podcast para ele, enquanto nós aqui da esquerda ficamos batendo em ponta de ferro, né, o tempo inteiro aqui, batendo aqui na ponta da faca, batendo na ponta de ferro, tentando manter uma estrutura mínima para fazer o nosso trabalho. Eu vou contar o meu relato. Eu tinha uma produtora de vídeo aqui em Aracaju, tinha 2 cenários, um cenário para gravar podcast, um cenário para gravar programas, 4 câmeras, mesa de corte profissional, mesa de áudio profissional, notebook gamer, microfone da Shure, iguais aqueles que o Flow utiliza, o Podpah utiliza, custava R$5 mil para manter por mês. Eu abri em 2021, até hoje, até eu vender há 20 dias atrás a minha produtora, não apareceu uma pessoa para falar: Carlito, a gente vai ajudar com R$5 mil para manter essa estrutura.
Então a gente precisa também ter estrutura para manter os nossos veículos de mídia independente. As estruturas para que outros veículos de mídia independente também surjam. A gente tá vendo os ataques que o Boulos está sofrendo aí, do UOL, da Folha, da CBN. E as pessoas estão chocadas com o jornalismo medíocre, né, putrefado que tem acontecido. Mas eles controlam a narrativa, eles têm os grandes veículos de comunicação. Se nós tivermos veículos de comunicação grandes aqui na esquerda progressista da internet, pelo menos as mídias sociais serão pautadas por nós e terá impacto na vida real das pessoas e, em consequência, as mídias tradicionais vão começar a ficar com medo. Por isso que eles estão com medo do PL 2630, alguns desses veículos. Reflita sobre isso, meu amigo e minha amiga aí. Passe o final de semana refletindo sobre isso. Comenta aqui você que se você é MEI, né? Se hoje você entende que no seu caso ser MEI é melhor, se em outro momento você já entendeu que era melhor ser CLT, se você entendeu que a gente está trazendo aqui que não é que o governo vai ter de acabar com a CLT, ao contrário, a gente tem de fortalecer ainda mais a CLT. Mas lembrar que o salário mínimo, como a lei diz, é o mínimo que um trabalhador deve receber. E que, lamentavelmente, virou um padrão de salário. Os patrões batem no peito, né? Eu pago o salário mínimo. Como se o salário mínimo fosse o máximo para o trabalhador. Tá? Reflita sobre isso, deixa aqui a sua opinião, quero ler o que vocês vão comentar aí. Se você concorda com essa ideia de cooperativa, se você faz parte de alguma cooperativa, se você é motorista de aplicativo, comenta aqui o que é que você quer que o governo faça por você, o que é que você quer que a esquerda faça por você. Se você era CLT e virou MEI, comenta aqui o que é que fez você deixar de ser MEI e virou CLT. E para você, o que é melhor hoje? Ter as duas opções, entender que as formas de trabalho mudou e quem quer ser CLT é CLT, quem quer atuar em outra área, que atue de outra maneira. Comenta aqui que eu quero ler a sua opinião, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!